Que saúde você está entregando para a gestão do Lucas Zanatti e da Maria Eunice? A saúde que nós estamos entregando é aquela que estava prevista no nosso planejamento, que cumprimos aí praticamente 80%, né, com uma estrutura capaz de dar continuidade. Então, assim, a gente se sente satisfeito porque cumprimos o nosso planejamento, né? A saúde é algo, toda política a gente só faz porque alguém fez algo antes que possibilita a gente fazer agora e dar continuidade. Né? Se fosse o mesmo governo, ele também teria outras propostas em cima daquilo que já foi feito. Então, a gente se sente assim, muito com missão cumprida do que a gente está entregando. Tá. Nós tivemos um período eleitoral em que a sua pasta, com certeza, foi o grande mote de campanha dos adversários do candidato do dilador, que foi Diocleciano Borella. Como que você assistiu a esses ataques, a caixões sendo levados na Câmara Municipal, ou como diz o próprio prefeito, arrastados pelas ruas de Araçatuba, acusação de mortes em demasia, ou seja, de uma saúde extremamente falida e que não funciona, e que com certeza contribuiu para que o Borella não fosse eleito? Olha, Marquinho, com grande tristeza a gente vê isso. E a gente sempre procura saber por que que isso aconteceu, né? Por que que as pessoas grudou isso, embora os dados que a gente trazia, dados objetivos e que podem ser auditados, eles são ao contrário do que isso, do que foi dito. O que, por exemplo? Por exemplo, que aumentaram as mortes no pronto-socorro. Não, por mais que na audiência pública, por mais que quando fui convocada para ir até a Câmara para prestar esclarecimentos, eu trouxesse os dados, parece assim que é uma questão que foge à racionalidade, né? Porque aquilo que era objetivo e que estava lá, ele não fazia ressonância ou nexo nas pessoas, né? Como se aquilo que a gente estivesse apresentando fosse algo criado, né, para uma situação. Não, a gente é auditado. Óbitos, dados de óbitos são dados legais que a gente tem por obrigação, né, trazer esses dados muito bem organizados, fazem parte de todas as estatísticas. Nós acompanhamos, porque para nós é muito importante saber quem morreu, que idade, por que morreu, isso já faz parte de toda a política da saúde. No pronto-socorro, ele tem uma comissão de óbito, que investiga todos os óbitos. Para quê? Para saber, olha, por que que isso aconteceu? Era evitável? Né? Como a gente pode melhorar o serviço? Né? Há alguém que foi alguma coisa individual e não da gestão? Né? Se há individual, é mandado para os conselhos de classe e também tomadas as medidas administrativas necessárias. A mesma coisa nós temos da investigação do óbito materno e infantil. Nós temos comitê, aliás, o comitê ele foi instituído na nossa gestão, né? E ele investiga para quê? Para que a gente tome as medidas necessárias para, a partir daí, sempre aprimorando. Né? Temos também comitê da investigação de óbitos por HIV, por sífilis, por hepatite. Então, essa situação de investigar óbito e, a partir daí, trazer mudanças é algo que é inerente à atividade da secretaria. Então, assim, para todos nós que trabalhamos muito, né? Porque quando fala que a saúde, assim, não sou eu. A saúde é feita de todos que trabalham, desde aquela pessoa que está na limpeza até o chefe de serviço, o secretário. Todos nós que trabalhamos lá, nosso trabalho é ruim. Todos nós que trabalhamos, vamos para o trabalho, para o pronto-socorro, para o posto com a intenção de matar pessoas. Não, isso foi muito ruim, porque foi num período que nós estávamos em ocupação no pronto-socorro e diante de toda essa situação e a necessidade de manter a equipe, porque foi muito ruim, né, para quem trabalhava no pronto-socorro, porque encontravam as pessoas e eles falavam, Carmen, eu tenho até vergonha de falar que eu trabalho no pronto-socorro, mas eu salvo vida todo dia. Né? E eu tive que ir até o pronto-socorro, ficar à frente da ocupação nesse período, trouxe para mim, porque nesse momento
entendi que qualquer direção que tivesse lá diretamente ia ser muito pesado, né? Então trouxe para mim, fazia reuniões com todas as equipes, né, para dizer, ó, vocês salvam vidas. Isso não é a realidade que ocorre, né? Isso faz parte de um componente político e vamos continuar trabalhando. Né? Um dia que eu estava lá, um médico que estava no SAMU falou, Carmen, hoje eu salvei 3 crianças que estavam aí engasgadas, isso faz parte do meu dia a dia. Então, assim, foi muito difícil. E aí a gente fica pensando, né, Marquinhos? Porque toda vez a gente fica pensando, por que que isso grudou, né? Por que isso ficou dessa maneira? E muitas das pessoas que falavam não eram pessoas que utilizavam o sistema de saúde, né? Eram pessoas que, a partir daí, formavam uma opinião. Então, eu acho que isso é uma questão que não é só na saúde, é uma questão nacional. A gente viveu isso no fake news do Covid todo, a gente viveu isso no fake news da vacina. Ainda hoje temos toda essa questão dessa mentalidade e algo de estudo, porque isso impacta na saúde, né? Porque hoje a nossa questão é essa comunicação. Como a gente se comunica com a população que vê hoje no poder público algo muito duvidoso e aceita um fake news de internet. Exato. Não houve, então, uma falha de comunicação, um combate a esse tipo de informação, uma vez que você está me dizendo que não concorda. Você concorda que houve uma falha em estar falando mais diretamente com a população? Olha, Marquinho, a gente fica sempre pensando isso, há estudos, né? Porque a gente, mais diretamente do que a gente fala sobre vacina, e a vacina cada vez mais aumentam as pessoas que não vão se vacinar. E não são pessoas que são com falta de cultura ou acesso à informação. Então, hoje, esse é um estudo, né? Inclusive, eu faço parte do CONASEMES, a própria faculdade de Minas Gerais, da Federal, ela fez um estudo em relação a isso, né? Em relação a vacinas, porque não tem nexo, eu tenho conhecimento, mas a minha atitude é diferente. Eu estou te mostrando um dado, mas você acredita naquilo que está aí veiculando. Então, são fenômenos que acho que merece estudar sim, como você falou, e mudar atitudes na comunicação, que não é só minha, né? Porque isso não aconteceu só em Araçatuba, isso foi algo de forma geral, né? E tem sido de forma geral, e não só com a saúde, mas com outras questões envolvidas também. Então, acho que a gente tem que mudar a nossa forma? Sim, não só pela questão partidária, mas isso aí numa questão de política pública. Ô Carmen, de todos esses assuntos que eram trazidos, seja para a Câmara Municipal ou para a internet, qual foi o maior absurdo que você ouviu, assistiu ou leu e que você falou, meu Deus do céu, como estão mentindo? Olha, Marquinhos, acho que eu nem sei. Primeiro porque, assim, eu sempre me protejo de ficar lendo muitas coisas, porque se eu ficar lendo, ficar assistindo, às vezes as pessoas contam, isso, às vezes, me traz sensações de que muito ruins, né? Então, eu me protejo de algumas questões de estar acompanhando, né? Mas eu não sei te dizer qual. Eu acho que muitas foram, mas, excepcionalmente, uma não me traz à cabeça agora, mas eram muitas, né, que diziam, né, e assim, e não consigo te trazer uma agora para trazer, mas várias. Tá, o próprio prefeito eleito, Lucas Zanata, até então vereador, ele chegou a relatar de um caso de uma ação judicial em que uma pessoa que entrou no pronto-socorro caiu, bateu a cabeça e foi a óbito, e que o município foi condenado. Você reconhece que essas falhas pontuais existiram? Aí nós temos também um fato, que foi uma pessoa transportada, isso foi denunciado pelo vereador Arlindo Araújo, em uma caminhonete na saúde. Você até abordou esse assunto e falou como é que isso pode acontecer, e aconteceu. Como que você vê essas questões acontecendo e aí esses fatos fundamentando, de repente, todas essas barbaridades narradas, seja por oposição ou por candidatos adversários? Nossa, Marquinhos, essa a questão... do Lucas Zanata aconteceu, Ele não mentiu, ele falou a verdade, e a do Arlindo Araújo também. Sim, essa da caminhonete são faz absurdos. muito tempo, foi logo, acho que no começo da gestão, há muito tempo. Não. Foi... Não Mas faz assim, tanto tempo são assim. situações que são individuais.
né? E acho que situação individual acontece em cada uma e a gente tem que apurar. Por isso que uma das questões que nós fortalecemos muito na nossa gestão foi a nossa ouvidoria. Eu falo que hoje o ouvidor é mais conhecido que a secretária, né? E isso é importante porque é a questão toda do respeito por essa instituição. Então, quando qualquer pessoa teve ou quer elogiar, quer contribuir ou quer trazer algo que para reclamação, né, e que tem, utilize a ouvidoria. Porque as questões individuais a gente não tem, às vezes, como saber, ocorrem dentro do consultório, ocorre quando uma situação dessa aparece. E qual que é a nossa posição como gestor? Apurar, tomar as medidas, né? Então, isso é importante. A nossa questão toda do nossa gestão foi organizar a estrutura da secretaria, para que as pessoas não tivessem que falar, eu não fiz porque eu não tinha ambulância para levar, eu não fiz porque a ambulância não tinha pneu, eu não fiz porque não tinha medicamento, eu não fiz porque não tinha exame, eu não fiz porque eu não tinha uma estrutura adequada. Então, hoje, né, o básico, pode estar melhor? Sempre pode melhorar, mas por falta de gestão, de se preparar, do planejamento, de ter as questões, isso hoje, assim, falta um outro medicamento por licitação, que pede reequilíbrio, que falta o sal no mercado, não por falta de planejamento, né? E na urgência e emergência não falta, porque como nós temos a OS, se eu tenho alguma dificuldade na compra, automaticamente a gente pede para que eles façam a compra até que a gente resolva. Então, assim, a gente tem questões individuais, tem questões de processo de trabalho, né? E que aí tem que se apurar, tomar as medidas, né? E agora, trazer as questões individuais como uma questão de que a gestão toda é ruim, não, a gente tem que apurar, sim. Isso vai acontecer sempre, isso faz parte do humano, né? E o que nos cabe é apurar, tomar as medidas de monitoramento, de fiscalização, de avaliação, para que a gente consiga identificar as situações antes e tomar medida. Tem algumas que a gente não consegue. Tá, quais, por exemplo? Não, de repente alguém está lá no atendimento profissional e toma uma medida lá dele naquele momento inadequada. Eu não tenho como prever isso. Eu fiz todos os cursos. Exemplo, paciente de dengue. Nós fizemos toda a capacitação, refizemos a capacitação. Temos aqui, é um dos únicos municípios que tem teste rápido, os 2 tipos, disponível em todas as unidades. Então, se ele tiver dúvida, ele tem o teste. Aí ele tem que classificar o risco. Ele não classifica o risco. Portanto, a partir daí, as medidas podem não ser adequadas. Ele recebeu toda a capacitação. Aí é uma atitude individual, né? E que se isso cause dano, a gente tem que apurar. Tem revisão de prontuário, se faz por amostragem, mas tem questões que você não consegue identificar com antecedência daquele específico. Ô Carmen, quando você me diz que você... vou te fazer uma pergunta objetiva, você só me responde sim ou não. Você, então, está me declarando aqui que você entrega para a gestão Lucas Zanata e Maria Eunice algo totalmente estruturado. Sim. E que você não pegou assim. Sim. Não pegou assim. Sim. Não tinha essa estrutura diz respeito à organização. Sim. E que passa de ambulância inoperante, podemos chamar assim? Sim. Tá? E também para uma saúde que você sabe onde está o quê. É isso? Isto. É isso, beleza. Bom, nós vamos fazer um intervalo. O Valdiman Biocati está dizendo que a Carmen fez um bom trabalho à frente da Secretaria de Saúde, deu um abraço a esta mulher guerreira. E eu quero dizer aqui, Valdiman, me desculpa, vi depois sobre o seu aniversário, você é um cachorrão que nem me ligou para convidar para a grande festa que você ofertou na cidade de Penápolis, para não correr o risco de eu saber. Mas um abraço, Valdiman. Um abraço, Valdiman, querido. A Fabiana Maia, Carmen Guariente, profissional incrível, mulher de grande valor, linda. Cláudio Hideo Matsumoto, Patrícia Lima, Cláudio Cariyama, as pessoas todas aqui nos cumprimentando, né? Muito obrigado. Nós vamos para
A Áurea tem uma pergunta e nós vamos fazer, que a prefeitura não está entregando fralda para as crianças com deficiência já há 2 meses. Birrinha, pirracinha ou se vira? Já ela responde para você. Valmir Alcântara também, Aparecida Scanferla, o Perna, Marquinhos, no CTO. Na CTO não tem os remédios da quimioterapia. É uma vergonha, é Estado. Nós vamos falar sobre isso aqui já. Já nós vamos falar sobre essa questão, essa confusão, e que eu não canso de dizer que o governo do Estado e federal venha fazer uma intervenção na Santa Casa, intervenção que eu digo é ajuda, é dinheiro, não é conversa de hospital para daqui 2 anos em Birigui, não. Eu vi o Dunga falar uma coisa na Câmara, que eu dei os parabéns pro Dunga, né? Fazer hospital, a gente precisa de médico, a gente precisa de pessoal, a gente precisa de dinheiro para tocar. O hospital está aqui. Precisa de aumentar o número de leitos? Claro que sim. Parece que esse não vai ser o grande problema, porque tem emenda para isso. Eu quero saber tocar, senhor Tarcísio. Eu quero saber como é que faz. Mas já a Carmen vai responder para a Áurea, vai responder para vocês, e quero falar também sobre o pronto-socorro, que com certeza, se fosse o Dilador, construiria. Parece que o Lucas Zanata não está muito afim disso, e se ele pode voltar atrás. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. O ponto é cego, mas Hélio Consolaro tem os olhos bem abertos. Agora na Cultura FM, Ponto Cego. Ponto Cego. Borella elegeu 8 vereadores, metade da Câmara Municipal e mais um é dele. Era candidato a vereador com Borella, mas o cara, apoiado pelo atual prefeito Dilador Borges, ficou em 3º lugar. Que dissonância! Borella era mesmo um poste, mas Dilador nem se abalou com a derrota. Continuou agindo com toda a intensidade em final de mandato, recapeando ruas, fazendo festa, promovendo shows e com efeitos natalinos. Grande final. Está deixando o eterno vereador irritado. Qual é o ponto cego dessa história? Nem os candidatos a vereador da coligação trabalharam para Borella. Houve trairagem, ou melhor, foram leais mesmo ao Dilador, cara que atendia os pedidos no varejo. E a Edna Flor, a candidata natural à prefeita, como não tem nada de santinha, ficou rindo no canto da boca. Chifre se paga com chifre. Você ouviu na Cultura FM, Ponto Cego. Ponto Cego. Com o professor Hélio Consolaro. O Natal é mais feliz na Cultura FM. Olá pessoal, tudo bem? É o Branco por aqui. Grande abraço pra você. Obrigado pela sua companhia durante todo esse ano de 2024. Saúde, sucesso em 2025. Feliz Natal em família. Beijo do Branco. 2025 está chegando. Tenha um ano maravilhoso. Cultura FM. Cultura FM. Um novo tempo. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade. O Plano SC Saúde está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento, desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurologia, fonoaudiologia,
fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional. Plano de Saúde SC Saúde. 18 3607 2720. Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Ou acesse scsaudearacatuba.com.br. Há mais de 7 décadas, o Colégio Salesiano Dom Lasanha, Araçatuba, transforma sonhos em conquistas para quem escolhe certo. Na educação infantil, os pequenos planos se transformam em grandes conquistas. No ensino fundamental, mentes brilhantes são formadas dia após dia. E no ensino médio, a preparação abre portas para um futuro promissor. Colégio Salesiano Dom Lasanha, Araçatuba. É mais que escola. Escolha. Matrículas 2025. Acesse colégio-salearacatuba.com.br. Grande promoção de móveis nas lojas Móveis Brasil. Cadeira de área grossa, só R$ 89,90 à vista. Cama base box, só R$ 249,90 à vista. É a loja toda em promoção. Compre também pelo WhatsApp 997558660. Móveis Brasil. Adeus passado, olá revolução. Na GWM Caminho Araçatuba, compre um Raval H6 GT ou um PHEV 34 e pagamos tabela FIP no seu usado, mais taxa zero ou um ano de seguro grátis. Ou Hora 03, o 100% elétrico mais completo da categoria, com até R$15 mil de bônus, mais um ano de seguro grátis. Acesse gwmcaminho.com.br e saiba mais. Em breve, a nova concessionária GWM Caminho em Araçatuba. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Você sabia que o Unitoledo Warden é cheio de oportunidades para você realizar o seu sonho de formação no ensino superior? Nós queremos você aqui conosco porque você merece a melhor formação profissional. A partir de agora, o Unitoledo Araçatuba realiza vestibulares semanais agendados. Isso mesmo, agende sua prova no Unitoledo, no seu melhor dia e horário, e comece o futuro do seu jeito. Venha para o melhor centro universitário da região. Comece o seu ano de 2025 agora no Unitoledo Warden em Araçatuba. Agende sua prova no WhatsApp 1836367062. A rádio que você gosta de ouvir. Cultura FM. Ho, ho, ho. Ei, Papai Noel, no Natal o Supermufato é show, show, show! Show! No Supermufato, o Natal é show de preço baixo, nas terças e quartas de feira. Bisteca suína, R$ 18,87 o quilo. Salsicha Perdigão, R$ 8,89 o quilo. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 6,49. Batata Moriche, 2 quilos, R$ 22,98. Biscoito Vitarella, 350 gramas, R$ 4,69. Show de Natal Super Mufato. Mantenha seus dados atualizados na GS Nima Samar. Assim você garante maior agilidade nos atendimentos solicitados. Vá até a nossa loja de atendimento na Avenida Baguaçu 1530 e atualize suas informações. GS Nima Samar. Nosso presente é o seu futuro. Mercadinho, pizzaria, sorveteria do Duda, até o boteco que só vende sanduba. Pode ter Unimed Araçatuba, lavanderia e burgueria que é chapa quente, e o pet shop onde Totó também é gente. Todos podem ser nossos clientes. Não importa o tamanho da sua empresa, com 3 pessoas ela já pode ter Unimed Araçatuba. Faça já seu plano 0800 883 1300. Transfere Tati 2025. Pais e responsáveis, planejem o futuro do seu filho em 2025 na número 1 do Enem. A Escola Tati oferece uma educação de primeiro mundo desde o infantil, fundamental, médio e pré-vestibular, com estrutura e metodologia diferenciadas. Somos a escola que mais aprova e pentacampeã do Enem. Aproveite a oportunidade de transferência com condições especiais e garanta o melhor para o seu filho. Além disso, nossas matrículas estão abertas. Neste final de ano, nossa central de relacionamento está pronta para atender você. Marque uma visita e descubra todos os segredos da pentacampeã do Enem. Matrículas abertas.
Vila Madalena, Madalena. Venha conhecer o Vila Madalena antes de fazer qualquer negócio. Segurança 24 horas, espaço gourmet, quadras poliesportivas e quadra de tênis, pista de caminhada, academia ao ar livre e área verde. Terrenos prontos para construir, terrenos em obras ou casas prontas para você escolher. Venha conhecer o melhor da vila no Vila Madalena. Vila Madalena, plantão de vendas no Pé de Galinha. Acompanhe no Facebook e Instagram. Vem pro Vila Madalena, vem viver de verdade. Na Cultura, seus produtos e serviços vendem mais. Cultura! Anuncie com a gente. ZYD 852, canal 238, Rádio Cultura de Araçatuba Limitada, 95,5, uma emissora do Grupo Tati de Comunicação. O Natal é mais feliz na Cultura FM, um novo tempo. Cultura FM. Sai da frente, sai que o serelepe é chapa quente. Nós estamos de volta a 8 horas e 23 minutos. Estou recebendo aqui de presente da Carmen Guariente, né? Olha só, uma caixinha e o vidrinho acabou virando. Eu vou abrir isso aqui, eu adorei, já vou providenciar para várias pessoas, né? Vou ligar lá para Vanessa, da Secretaria de Saúde, que tem essa atividade, que a minha mulher também tem. Good mood, bom humor. Então, bom humor, Giovana, bom humor, Adriele, bom humor, eu, bom humor, Lula Bala, bom humor, tal, né? Todos aqui, bom humor. Muito obrigado. Tem Isso uma que eu passo. cartinha aí também falando sobre bom humor. Tá. O duro é o nosso tempo, mas hoje nós vamos até meio-dia. Fica tranquilo. E tal, já avisem o branco. O bom humor é a chave para uma vida mais leve e plena, transformando a maneira como lidamos com os desafios do dia a dia. Ele fortalece conexões, desperta a criatividade e promove bem-estar. Dura que eu me lembro do vereador. Inspirada nessa essência, o Good Moods combina com óleos essenciais que traz leveza, serenidade e vitalidade. A lavanda relaxa e equilibra as emoções, enquanto a tangerina revigora e inspira alegria. A priprioca finaliza a sinergia, trazendo enraizamento e estabilidade emocional. Borrife no ambiente para criar uma atmosfera, né? Tal, bacana, já fiz. Aplique nas mãos para uma inalação. Sim, ó. Rapaz, é forte. Tá. Relaxante. Use na pele nos locais não expostos ao sol. Então vou ter que depois ir lá no banheiro. Como a região da barriga, haja óleo, para carregar os benefícios ao longo do dia. Um cuidado especial para despertar sorrisos e espalhar boas energias onde quer que você esteja. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo, vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Alfred monta perto. Tá aí, Vanessa. Olha, eu adorei a começar pela embalagem. Eu sempre falo, e o Duá fala isso, que a gente tem que... ele fala que o lanche tem que ser comido com os olhos. Né? E eu falo, quando você compra um produto que ele vem bem embalado, pronto, já ganhou, quase que nem precisa do produto. Parabéns, viu, Vanessa? Parabéns e obrigado. A Vanessa, sim, isso reflete um trabalho que a gente fez na Secretaria de Saúde. Né? São as práticas integrativas. E deu certo. Para além da questão biológica, né, da questão médico-centrada, a gente tem as práticas integrativas do SUS. Nós formamos os terapeutas comunitários, né, que até o doutor Adalberto veio aqui, fez entrevista para você, e hoje nós temos vários grupos, tanto presencial como online, que falam sobre o sofrimento e que acolhem o sofrimento das pessoas, que antes a única forma que a gente tinha era só o medicamento ou a terapia especializada. Então, essa faz parte da parte integrativa. A gente também formou auriculoterapeutas, a gente tem essa oferta. A Vanessa trabalha com aromoterapia, né? Ainda não temos isso ofertado na nossa rede, mas essa seria uma proposta agora nossa na continuidade de governo. A minha e a esposa gente também, trabalhou também com barra de axis, com outras terapias, né? E tem o projeto Florescer, que foi realizado numa escola, inclusive acho que ontem tivemos aí o encerramento, que é trabalhar com as práticas integrativas com
os escolares. E deu muito certo, inclusive a terapia comunitária feita por nossas agentes comunitárias aí da zona rural em escola com crianças. Porque, Marquinhos, isso foi uma coisa que me marcou muito. Crianças têm muito sofrimento e muitas vezes hoje elas não são ouvidas. Então, essa oportunidade faz com que elas convivam melhor, consigam trabalhar melhor aqui as questões das diferenças, né? E a gente percebe, os próprios professores falam o quanto isso melhora a questão do estudo. E isso também é oferecido nas nossas unidades básicas de saúde, as nossas rodas de terapia comunitária. Uhum. Doutora Adalberto, né, que deu a explicação para salvar o mundo muito rapidamente quando esteve aqui. Carmen, respondendo à pergunta da Áurea Araújo Pinheiro, que há 2 meses não entrega a fralda para criança com deficiência. O que é que você tem a dizer? A gente acabou de consultar que a nossa responsável diz que, de forma rotineira, para as crianças que a gente entrega, não tem falta de fraldas, o que pode haver alguma marca específica de algum mandato. Porque quando é marca específica, às vezes a gente tem dificuldade na compra ou na entrega. Então, Áurea, qualquer questão pode procurar a Secretaria de Saúde que nós vamos verificar. Porque a informação que nós temos do setor é esta. Tá, então as fraldas que são comumente entregues estão sendo entregues, não houve paralisação. Sim, só se houver alguma coisa de mandato de marca específica. Esse é um grande problema, né, Carmen, Sim. da nossa saúde e da justiça. Cai lá nas mãos do juiz e fala, olha, ele não tem que tomar ácido acetil salicílico, ele tem que tomar a marca tal, né? Porque o médico está em coisa com o laboratório. E aí o juiz não quer nem saber e determina. Agora, que se Marquinho, a gente tem uma legislação do Supremo Tribunal, eu não sou entendida disso, mas é o tema 1234, que trouxe regramento para os medicamentos. Então, já foi publicada essa norma legal, agora está na fase toda de regulamento. Então, para quem vai entrar agora na saúde, seja aqui em outro lugar, a situação vai ficar mais fácil. Porque medicamentos acima de 7 salários mínimos de gasto anual, quem vai fornecer é a União. Aí a União ou o Estado. Tá. Então, e haverá a possibilidade de retroagir, né? Eu não me lembro bem o ano, de que o poder público, tanto o município como o Estado, pagaram, de que haja essa restituição desse recurso pela União. Tá. Então, isso vai favorecer muito, porque esse é algo que a gente tem um investimento importante e que faz falta, porque ele sai do nosso orçamento. Sim. Carmen, o Perna está perguntando os medicamentos da CTO. A CTO é Estado. Nós precisamos entender bem essa separação de Santa Casa. Santa Casa, o município ajuda a Santa Casa? Ajuda. O município é responsável pela Santa Casa? Não. Certo? Mas eu não. É assim, pronto. E acabou. Então tem que mudar a lei e tal. Carmen, o prefeito eleito Lucas Zanata, ele se utilizou do discurso de campanha e, aliás, para mim é até um alento enquanto cidadão de Araçatuba, que ele trata a questão da saúde como muito fácil. Ele fala que é uma questão de gestão, que as UBSs, isso tudo que eu estou falando, gente, se precisar depois eu comprovo, são declarações do prefeito Lucas Zanata, de que as UBSs, por exemplo, não atendiam ou atendiam somente com 50% de sua capacidade. E que por uma questão de gestão seria possível atender 80%. Você concorda com isso? Então, Marquinhos, até na transição fiz até uma pergunta ao Daniel, de onde saíram os dados, né? Esses dados, que indicadores foram, qual o indicador, como foi o cálculo desse indicador para chegar a esse resultado. Por quê? Então o doutor Daniel te levou essa informação? Não, eu que perguntei. Porque, você perguntou para você ouvir o veio, falar. Isso também ele falou isso você falou que também foi falado na campanha, porque assim, usando o indicador de resolutividade que traz, né, que é um dos indicadores que são utilizados, de quantas das pessoas atendidas na unidade básica, quantos foram encaminhadas para especialidade, essa é um indicador utilizado para a resolutividade,
a gente vê que a nossa resolutividade é mais de 80%. Agora, a gente precisa saber que indicador ele está falando, com que cálculo, para que a gente possa, aí sim, argumentar. Mas o doutor Daniel não levou isso para você? Não, eu perguntei, mas não me veio resposta ainda, né? Então, mas Daniel... Mas eu acho que assim, também não adianta, né, Marquinho? Assim, a gente já passou aí esse período, foi eleita, é o que está aí. Mas nós precisamos saber porque essa questão da gestão envolve a sua gestão. Sim. O que eu sou obrigado a entender é que a sua gestão foi mal feita. Né? E que ele, então, com o doutor Daniel, ele vai de forma muito facilmente, vai fazer uma reunião no dia 2, né? Vamos colocar aí que 30 dias para trabalhar e pronto, começa com 80%, pronto-socorro não fica mais lotado, tal, e tudo bem. Então é por isso que eu estou te perguntando, se você reconhece que as UBS sob sua gestão só atendiam com uma capacidade de 50 e que ele, de forma... consegue 80. A gente precisa entender quais indicadores estamos Sim. falando para usar a mesma base. Tá. Nos indicadores que a gente utiliza de resolutividade como eixo, o nosso resultado é acima de 80%, 90%, né? Então, precisamos falar da mesma base. Em relação a pacientes cadastrados na unidade, nós temos um cadastro de acordo com o esperado pelo Ministério. O que nós temos de atendimento que isso a gente vem trabalhando, né? Tivemos um chamamento público que foi suspenso, né? Quando estava em andamento, voltou agora, né? E esse chamamento público, nós estamos deixando ele pronto na sua parte técnica, isso conversado com a transição, porque quem vai seguir esse chamamento, quem vai seguir tudo, é a nova gestão. Então, no final de dezembro, abrir esse chamamento, pode ser que a outra gestão que vai ficar, ela tenha necessidade, de acordo com o seu plano de governo, de fazer alterações. Então, nós vamos deixar pronto, tá? Como se fôssemos nós, entregar no começo de janeiro. A nossa equipe só está terminando de atualizar os valores, porque ele foi feito lá no começo do ano, os valores, mas vai estar pronto. Se quiser dar sequência, ele está pronto. Se quiser alterar, é só alterar, para não haver interrupções. Tá. Então, assim, no nosso chamamento... Assim, a gente já estava ampliando o número de equipes da saúde da família, essa era a proposta, para que as nossas equipes tivessem de 3.000 para menos população por área de abrangência. Tá. Porque hoje eu tenho equipes que têm 3.000, mas tenho equipe que tem 5.000. Isso significa investimentos. Até antes do chamamento, porque nós fizemos o chamamento para que houvesse a troca das OS, né, que... Caso assim fosse no chamamento, em setembro, a OS de atenção básica, porque encerraram 5 anos em setembro. Obrigado a gente fazer o chamamento. Só que com essa interrupção, nós não conseguimos fazer o chamamento na data prevista. Foi feita a prorrogação emergencial da OS que está. E na prorrogação emergencial, nós não pudemos manter o mesmo número de equipes que a gente tinha, porque esse foi um valor que nós utilizamos de um saldo existente, porque nós fizemos para entrar no chamamento. Então, veja bem, Marquinho, situação que nós passamos durante a eleição. Nós tivemos uma diminuição de 9 médicos. Nossa equipe foi toda antes da eleição e conseguimos manter o atendimento à população nas unidades básicas. E no dia... essa baixa de 9 médicos, porque você não conseguia fazer o chamamento. Porque é devida à condição legal de eu não poder fazer alteração no chamamento atual que estava para prorrogar. Tá. E mesmo assim, nós... Próxima eleição fizemos isso, conseguimos manter o atendimento, né? E aí toda a reclamação que tinha durante todo o período, na segunda-feira, e daí em diante, a gente não tinha mais isso. A nossa ouvidoria durante todo esse tempo, que é o nosso canal o nosso termômetro, né? Ela não teve variações em relação ao que a gente tinha.
Nós temos nas unidades e acompanhamos de cada uma quais são as ouvidorias que vêm, se elas aumentam, se elas reduzem, do que é para a gente tomar atitude. Então, todas essas medidas, elas são tomadas. E o caminhar agora, porque é um processo, eu não tenho recurso, nem varinha de condão, para em um mês transformar tudo. Então, vai-se por prioridades até chegar, e o recurso existente. Lembrando que nós passamos um período, né, nesses 8 anos, do Ministério da Saúde demorar muito e quase não habilitar equipes. Né? Era uma questão, foi muito difícil isso. Ainda hoje temos problema, demora mais de 6 meses, às vezes 1 ano em habilitar uma equipe. E quem banca isso é o município. Então, as pessoas falam, mas é fácil, né? O Ministério dá recurso. Não, ele dá recurso para parte, 70% vem de recurso praticamente do município, e o restante a gente tem que bancar. E até a gente receber o dinheiro do Ministério, é o município que tem se vira para bancar. Então, assim, há o desejo de querer fazer tudo, né? E a prioridade. A prioridade, ela é feita no plano municipal, junto com o Conselho de Saúde. Então, a gente segue a prioridade e segue o plano. Tá. É isso que nos norteia no nosso trabalho. Então, falando nisso, né? A nossa resolutividade, porque as pessoas entendem a resolutividade, para mim isso é uma questão. Aí eu fui na unidade básica hoje, porque eu estava com dor de cabeça e não consegui ser atendido hoje. Era uma demanda espontânea para hoje, né? Por quê? Porque a unidade tem horário para fechar, diferente do pronto-socorro. E a unidade básica, ela não é uma unidade de pronto atendimento, porque ela tem que atender a demanda espontânea e tem que atender os seus agendados, né? Agora, quanto menor a minha área de abrangência, mais eu atendo a minha demanda espontânea. Tá. O Lucas Anata diz que... inclusive essa entrevista foi para a TV Tem, ele disse assim, é só reabrir o que o dilador fechou. Se o dilador fechou, foi você. Né? Então ele fala que lá no Umuarama abrir essa UPA, que já é declarações do prefeito eleito, e por isso eu estou te perguntando. A UPA já está pronta, é só abrir, por isso que eu falo que vai ser muito fácil. O PA São João, que é o pronto atendimento do São João, eu vou perguntar para você por que é que vocês fecharam e por que é que não reabriram. E aí você explica. Tem algumas participações aqui. O Fernando, só teremos justiça e eficiência na saúde pública quando os políticos forem atendidos no SUS. Isso é discricionariedade dele, se ele paga ou não paga tal. Acho também que teria que ser com essa Suécia, assim, para lá. Vai ter que se esforçar muito para limpar a barra tonteira. Fernando acorda pra vida, tá doidão, mano. E a Maria Silva tá falando, ainda estou esperando a resposta da minha investigação. Qual? Pergunta por qual motivo eles gostam de fazer reunião com os familiares e dizer que não podem dar resposta das investigações e ainda falando que se gravar vai ter processo. Aconteceu isso? Nós atendemos a Você Maria. Conhece a Maria? Sim, é um óbito que ocorreu no pronto-socorro. Tá, meu marido morreu porque um profissional desqualificado agiu com negligência não só uma vez, mas sim 2 vezes e agora está falando que não. Pelo amor, né? Ela vai falar. Só nós que perdemos. Nossos familiares sabemos como foi e sim, muitos têm medo de pedir para inventar, porque muitas das vezes não se dá em nada. Tá bom, nós vamos para o intervalo. Já já ela te responde, Maria Silva. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Marquinho. O Natal é mais feliz na Cultura FM. Oi, aqui é Valquíria, do Comercial da Cultura. Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os ouvintes da Cultura FM. 2025 está chegando. Tenha um ano maravilhoso. Cultura FM. Cultura FM. Um novo tempo.
Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento: Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Acidentes com cães que tentam abocanhar porcos espinhos ou ouriços são muito comuns, principalmente em áreas rurais. Estes animais, quando são abocanhados, liberam seus espinhos que entram na boca e face dos cães, causando muita dor. Nesses casos, o cachorro acidentado deve ser levado imediatamente a um veterinário para receber anestesia geral, ter todos os espinhos removidos e tomar as medicações para dor e antibióticos. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento: Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Oftalmologia, cirurgias, vacinas, endoscopia, raio-x, ultrassonografia. Rua Porangaba 800. Mercadinho, pizzaria, sorveteria do Duda, até o boteco que só vende sanduba. Pode ter Unimed Araçatuba, lavanderia e burgueria que é chapa quente, e o pet shop onde Totó também é gente. Todos podem ser nossos clientes. Não importa o tamanho da sua empresa, com 3 pessoas ela já pode ter Unimed Araçatuba. Faça já seu plano 0800 883 1300. A Ferreira Engenharia apresenta o Ferreira Downtown. Estúdios de alto padrão de 33 metros quadrados, na melhor localização de Araçatuba, ao lado da Avenida Brasília. Ideal para investir com projeção de rentabilidade acima de 1,5%. Várias opções de layout. Área comum entregue 100% equipada e mobiliada. Áreas verdes, reuso de água e usina solar. Compre seu estúdio de alto padrão na Avenida Brasília, no New York Tower 2121. Ferreira Downtown. Um lançamento Ferreira Engenharia. A inovação está em nosso DNA. Oi, eu sou Juliana Paz e pra mim o Natal é a época mais feliz do ano. Eu amo as mesas cheias, as famílias reunidas, o comércio lotado, mas essa fartura toda só com Natal Atacadão. Cheio de ofertas, variedade e o menor preço do Brasil. Para o seu negócio lucrar mais e para sua família celebrar demais. Feliz Natal Atacadão para todos. Economizar é nosso maior presente. Atacadão, lugar de comprar barato. Aquatuba, peça Aquatuba. É natural, é zero sódio Aquatuba. Sustentável, ecológico, Aquatuba em qualquer lugar. Aquatuba é muito mais que água. A inovação chegou. Aquatuba, agora em garrafa ecológica de 330 ml. Sua fonte inesgotável de saúde ainda mais prática, sustentável e saudável. Perfeita para acompanhar você em qualquer situação. Aquatuba é zero sódio e muito mais alcalina. Mais informações, acesse aquatuba.com.br. Aquatuba, peça Aquatuba. Neste Natal e Ano Novo, a Medida Exata Comércio de Ferro e Aço para Construção Civil quer agradecer a todos os clientes e colaboradores pela confiança e parceria ao longo deste ano. Que as festas desse final de ano sejam repletas de alegria, saúde e momentos especiais ao lado de suas famílias e que 2025 traga muitas conquistas e realizações. Estamos prontos para continuar oferecendo a melhor ferragem armada para a construção da sua obra. Esses são os votos da Medida Exata Comércio de Ferro e Aço em Araçatuba e Buritama. Medida Exata. A rádio que você gosta de ouvir. Cultura FM. A Ótica Visão é a maior rede de óticas da região. São 30 anos no mercado com os melhores profissionais e com 9 lojas para melhor atender você. Mega promoção das Óticas Visão. Armações para grau e óculos de sol a partir de 10 vezes de R$ 9,90. Itens selecionados. Há sempre um brilho nos olhos de quem conhece Ótica Visão. A Center Clean, produtos e serviços terceirizados, há 25 anos cuida literalmente da sua empresa e zela da sua comodidade. Center Clean, produtos e serviços terceirizados. Limpeza empresarial, sanitização, segurança desarmada e serviços de recepção. E atenção, já estamos atendendo ao serviço de limpeza de placas solares. Center Clean, produtos e serviços terceirizados. Custa menos que você imagina. Ligue 18 3631 0087 ou WhatsApp 18 99722 0705.
Vestibular dos cursos tradicionais Unisalesiano Araçatuba. Vagas remanescentes. Ainda dá tempo de garantir a sua vaga. Mas atenção, as vagas são limitadas. Consulte agora as disponíveis e prepare-se para o processo seletivo 2025. Dê um passo que transformará o seu futuro. Inscreva-se. Acesse o site unisalesiano.com.br/Araçatuba. Unisalesiano Araçatuba. Multiplicando sonhos. O Plano SC Saúde está há mais de 27 anos com serviços exclusivos e uma ampla rede credenciada na região. Tudo isso com planos a partir de R$ 158,00 e isenção na taxa de inscrição. E ainda isenção de carência para consultas e exames simples. Não perca condições especiais no plano empresarial que vão facilitar ainda mais. Em Araçatuba, Penápolis e Mirandópolis, ligue 3607-2720. Plano SC Saúde. Seu cuidado, nossa exclusividade. Consulte condições. Residencial perfeito. Apartamentos de 48 e 71 metros quadrados com varanda gourmet e a incomparável qualidade constroem. Localizado em área nobre de Araçatuba, o edifício oferece diferenciais exclusivos, áreas de lazer completas e decoradas e apartamentos entregues com piso em todos os ambientes, além da confiança de uma obra financiada pelo Banco do Brasil. Constroem há 43 anos, entregando o melhor para Araçatuba. Acesse o nosso portal dhmais.com.br/Aracatuba. Muita informação e, claro, o nosso som. Cultura FM. Bom dia, Chapa Quente. Nós estamos de volta, 8h48. Quer outro café? Então tá, pede outro café lá, Giovana. Tira a trilha, vamos lá. Carmen Guariente, a Maria Silva faz essa reclamação. O que você tem a dizer para ela? Sim, ela mesmo disse que a questão aí é uma questão, quando apurada, a questão profissional. Nós encaminhamos para o Conselho de Medicina, porque administrativamente houve a mudança logo em seguida, depois da apuração, do contrato da OS. Então, automaticamente o contrato daquela que estava acabou, né? Então, se não há questão de demissão dentro daquele contrato, porque o contrato acabou. Mas né? houve negligência médica? Nós não podemos dizer que sim. O que houve é que a comissão, hora que apurou, viu não conformidades e encaminhou para o Conselho de Medicina, que é quem avalia o ato médico. Tá, ela está falando dessa questão de gravação, de processo, reuniões, e ainda falando que se gravar vai ter processo. Nas reuniões individuais que tivemos, as pessoas disseram, essa não é uma reunião aberta para você gravar, não estou permitindo a gravação, que é uma questão de cada um. Tá certo. Carmen, vamos só para a gente dar sequência. Como que você vê as declarações sobre, então, a abertura da UPA no Umuarama, uma UPA ou pronto atendimento lá na Zona Sul, e aí estou falando de Jussara e Moranda dos Nobres, e também do Hospital da Mulher, que é uma intenção, um compromisso do prefeito eleito. E se isso foi tratado na transição. Bom, Marquinhos, você falou arrumando gavetas, né, logo no começo, e arrumando as gavetas todas, eu achei um dos processos primeiros que nós fizemos, porque acho que no primeiro ano de mandato nós fizemos todo um processo de chamamento público, fizemos para abrir as duas UPAs, né, que tinha, e acho que mais uma organização maior no pronto-socorro. Como nós então era intenção já de vocês. No começo. Tá. Né? Só que aí o recurso financeiro, ele não era suficiente. Tá. Né? O que fez com que a gente, pensando isso, com o recurso que a gente tinha naquela época, né? Eu acho que a gente tem que olhar as questões dentro do contexto histórico daquele momento, porque uma decisão no momento, ela pode ser boa para aquele momento, no outro momento não. Tanto que teve decisões que a gente tomou dentro do nosso governo e depois você vai reorganizando. Então, naquele momento, isso não era... O recurso financeiro, ele não era suficiente, a gente teria que fazer o quê? Reduzir o atendimento da atenção primária ou de outros lugares que são estratégicos. Porque a UPA, ela só é viável quando você tem uma estrutura básica também forte. Porque a questão da UPA, ela é um braço da atenção primária. É que ele vá para a UPA, mas ele retorne para a atenção primária para
para as unidades básicas, para o acompanhamento. E cada vez mais essa comunicação entre 2 serviços, que ele passe a usar menos a UPA e mais a unidade básica de saúde. Senão você vira só pronto-socorro, né? Hoje nós temos aí as equipes da atenção primária, nós temos várias unidades, nós temos unidades que estão para ser construídas, que são do PAC. Nós vamos deixar pronto, também conversado com a transição, o projeto arquitetônico da unidade lá no Porto Real, e nós vamos deixar pronto o projeto arquitetônico também do Concórdia, né? E nós pedimos também no PAC mais 3 unidades básicas. Por quê? Quanto mais unidades básicas eu tenho, com maior resolutividade, eu tenho mais equipes de saúde, menos eu vou ter essa demanda, né, que não precisa ir até o pronto-socorro ou a UPA. Então, isso faz parte de um conjunto. Então, no início tivemos isso, aí nós vimos que a gente precisava, dentro do recurso, a prioridade era a atenção primária, essa, inclusive, é uma diretriz do nosso Plano Municipal de Saúde, que a prioridade era ela. Então, nós avançamos para isso e nós tínhamos pronto-socorro muito frágil. Então, a nossa questão foi, porque nós tínhamos pronto-socorro, lembra? Que ele não tinha exames, né? Era mandado para a Santa Casa, ou fazia pedido de exame para ir no laboratório, voltar no outro dia. A gente tinha raio-x que vivia quebrado. O PA São João, ele também, o raio-x naquele momento nem funcionava, e tínhamos questões com o prédio. O que nós fizemos? Uma coisa que o dilador sempre falou, que prédio não é serviço. Não. Né? Eu não. tenho é que isso ter que o Dunga prédio falou do Tarcísio. E tenho que ter serviço. Então, o que a gente fez? Na junção dos 2 serviços, colocando aqui o prédio onde é aqui próximo da Havan hoje, nós conseguimos oferecer um atendimento que, além de ter os exames laboratoriais, além de ter 2 raios-x que funcionam, além de ter o medicamento, porque a pessoa sair já leva o medicamento, como é hoje, e incluímos os pediatras também no atendimento. Então, nós aumentamos a resolutividade, tivemos espaço físico para aumentar a complexidade, né? Porque antes, casos mais complexos, a gente não tinha estrutura para ficar, tinha que mandar imediatamente para a Santa Casa, né? E hoje a gente encaminha para a Santa Casa, mas a maior parte dos casos nós resolvemos no pronto-socorro. E com essa falta de vaga que tem hoje, que antes não tinha, né? Por isso que eu falo, vai se mudando, as questões vão se mudando. A gente hoje precisa de estrutura para ficar com um paciente mais complexo lá também. Tá, mas deixa eu entender. Então, a pergunta para ela ficar bastante objetiva. Você está me dizendo, então, que você precisaria melhorar a sua estrutura de atenção básica para depois se pensar nessa questão da UPA. Sim, que nós colocamos isso no nosso plano de governo para agora. Para agora. A gente colocou... reabrir a UPA, porque nós também fizemos o quê? Não vai abrir, temos no PAC já aprovado, recurso já aprovado do Ministério, vamos deixar o projeto arquitetônico pronto, porque nós tínhamos... Mas esse projeto arquitetônico do quê? Da nova UBS. Da nova UBS. Porque aí a UBS mas e da UPA que ele falou que já está pronto? Aí você tem que perguntar para ele. Mas esse prédio da UPA, inclusive o próprio Cido Sério também disse que estava pronto. E o que fez com esse prédio da UPA? Hoje ele é a UBS 2 Umuarama, porque nós tínhamos 7 equipes no prédio da Umuarama 1. Impossível. Era o que a gente tinha de maior demanda, ouvidoria e contra as normas. E tínhamos um prédio pronto aqui. Nós dividimos a equipe que deu melhor atendimento, condições legais. Tá. Agora, neste momento, como nós estamos com o projeto arquitetônico pronto, né, que vai ficar para a nova gestão avaliar, fazer as modificações e caminhar com a licitação de uma nova UBS, que aí permite que a UBS que está no Umuarama hoje vá para a nova UBS e utilizar, e são os nossos planos anteriores. Ele também, só que ele está falando que é só reabrir. Você está me dizendo, então, que é impossível. Não, aí depende de quem vai ficar. Há várias possibilidades.
Quais possibilidades, por exemplo? Não vou falar quais possibilidades, Marquinhos, porque é do outro Eu só governo. quero saber se é possível, com o orçamento que você tem nas mãos. Vamos lá, só para a gente entender. O Lucas Anata, prefeito eleito de Araçatuba. A declaração dele para a TV tem, e acho que até falou em debate também. É só reabrir. Eu me lembro ele falando isso para Patrícia Mendonça. É só reabrir o que o dilador fechou. E aí agora você me fala então que ele precisa construir uma UBS, mudar a UBS para lá para reabrir. Então não é assim. Isso eu estou falando, Carmen, com a minha forma de pensar. Tem um novo governo, ele pode pensar diferente, com formas diferentes e buscar outros recursos ou realocar recursos de acordo com a diretriz dele. Que para isso que ele foi eleito de uma outra forma. Com o orçamento que você tem em mãos hoje, isso não seria possível. Com o orçamento que a gente tem hoje, o que precisa? Realocar de acordo com as novas diretrizes, da onde vai sair, eu vou conseguir emendas, quais emendas, as emendas ficaram paradas esse ano com essa questão do Supremo, agora saíram normatizações, né, que estão caminhando. Então, Marquinhos, assim, eu acho que um novo governo, ele trabalha da sua forma, ou com as ele prioridades. realocar recursos, tirar de algum lugar e Pode jogar para a realocar recursos e, assim, depende de que UPA estamos falando. Eu vou colocar um médico 24 horas e vou ter um médico. E isso é uma UPA? Eu posso ter uma UPA de um médico? Posso, entendeu? Então, assim, há várias possibilidades. E isso eu acho que é de acordo com o que ele tem, das possibilidades e do mandato que é dele, né? Eu acho que, assim, é uma questão e que há possibilidades várias, né? Depende de como você vai fazer sua prioridade, vai receber um orçamento, é possível realocar. Ele votou contra, é possível realocar o orçamento de acordo com as necessidades, as peças orçamentárias. Então, assim, eu acho que essa questão aqui depende de todos esses fatores, né? E aqui o que a gente sempre se coloca é que a gente deseja que cada vez mais a saúde seja melhor, né? Tá, então se fosse você, secretária, prefeito, primeiro a gente tem que construir a UBS do Concórdia e depois a gente pensar em reabrir a UPA do Moarama. Ele pode ter outras possibilidades em realocação de recursos dentro de um orçamento que ele votou contra. Aliás, se a Câmara votasse contra, ele trabalharia com o orçamento anterior, eu queria ver como é que ele ia fazer, né? E ele votou contra aquilo que ele vai usar. E nós estávamos com a proposta também de, inicialmente, mais 3 equipes de qualificação de 6 horas da saúde da família e continuar com a qualificação de equipes para que a gente chegasse nesse número de equipe, de pessoas por equipe. Tá. Então, assim, são várias ações conjuntas, não é uma ação sozinha, né? Agora, essa conjuntura toda, com certeza a equipe aí da saúde, doutor Daniel, eles estão analisando e com certeza farão propostas aí de acordo com as diretrizes do novo prefeito e da sua organização. É verdade que para tocar do jeito que está, vocês necessitam de pelo menos 30 milhões a mais do orçamento? O que impacta no nosso orçamento hoje é que, assim, a gente tem muito mandato judicial, né, que acaba impactando e que o mandato judicial você não prevê, né, e dentro do orçamento possível você tem sempre aumento de demanda, é sempre assim, né, você aumenta a demanda, aumenta a necessidade, só que o orçamento, ele não acompanha, né? A gente sempre chega na saúde, e aqui a gente tem uma equipe, quando eu falo de estrutura, tem uma equipe financeira que me dá suporte para que as coisas aconteçam e que me dê aí possibilita fazer as questões. Quando a gente chega, pega o orçamento, a gente fala, não vamos chegar a março. Quando vê, a gente consegue chegar em dezembro, com todas as contas pagas e cumprindo, mantendo o trabalho adequado. E aí, né, Carmen, é muito difícil você trabalhar, por exemplo, certas questões com emendas, porque a emenda, ela não é toda vez, ela é uma vez, é igual emenda impositiva. Tem um monte de gente fazendo planos aí. Esses
esses vereadores irresponsáveis, não estou falando de todos, então, mas te dei aí 1 milhão, você toca agora, e ano que vem se a emenda não vir? Eu acho muito legal você falar de emenda, porque uma coisa assim que doeu assim, porque a gente sabe que o nosso orçamento, ele foi feito para um planejamento, para cumprir um plano de ações, né? E aí, quando as emendas parlamentares, que são devidas, está na Constituição, é uma questão legal, ela sai do nosso orçamento da saúde. Então, assim, para então, poder... quer dizer, a emenda vai para aquilo, mas tirou do orçamento que já tirou do orçamento. Mas vai voltar para a saúde. Não, mas não vai voltar para aquilo que eu planejei. Exato. Vai voltar de acordo com o que o vereador entende de sua prioridade, que não constava no meu plano. A emenda impositiva também? Hã? A emenda impositiva aqui? Sim, não. aqui. Entendeu? Então, nós quando vamos ter que fazer fala, outras entrevistas depois, você vai ser minha consultora. Que informação doída é essa de receber? E aí, o que a gente fez? A gente fez o corte percentual, né? Porque isso tinha que acontecer. E vamos trabalhando esse ano. Uma coisa boa que vai... Duas coisas boas Deixa que vão acontecer. Deixa eu fazer o intervalo e ano. você já fala. Então, depois eu falo duas coisas. Nós vamos para o intervalo, eu volto já já. O Natal é mais feliz na Cultura FM. Olá, aqui é a Giovana Celice, técnica do Jornal de Verdade das redes sociais. Passando aqui para desejar um ótimo Natal e um próximo